Pois é, Leia, a gente está conectada no propósito aqui no webinar, porque apesar de ser uma semana de feriado, a gente trabalhou, né? Direto, né? 2 novos projetos. Hoje eu tive um workshop, só de workshop foram 7 horas, né? Das 7 às 14, direto. Então, tá muito conectado no propósito. Lembrando que semana que vem a gente tem a continuidade do PDC, né? E essa semana nós tivemos a Astrolatos, com um tema que foi muito bacana, né? Sobre o processo de mudança. Então vai lá, Leia, dicas. Primeira dica, o que você traz pra gente aí? Primeira dica, eu acho que é a primeira frase que você falou, que a gente já vem falando, mas ela me marcou muito hoje, que o indivíduo, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida corporativa, ele é e deve sempre ser estratégico, tático, operacional. Muito bom. Isso me chamou a atenção agora, porque a gente vem falando, não, estratégico, tático, operacional, em todos os níveis da organização, mas e na vida pessoal? Na vida pessoal também. Como é que você realiza os seus sonhos se você não é estratégico? Como é que você define? Como é que você sonha se você não é estratégico? Na hora que você está sonhando, você está sendo estratégico. Na hora que você coloca os passos para chegar, eu quero viver, eu quero ter uma experiência de intercâmbio internacional. Então, eu vou aprender uma outra língua, você está sendo tático. Eu vou entrar numa empresa que tem programa de intercâmbio, você está sendo tático. Então, na hora que você define o sonho, você é estratégico, na hora que você define a forma de realizar o sonho, você é tático, e na hora que você realiza o sonho, você é operacional. Se a gente não for na nossa vida pessoal, a gente cai na rotina e vai seguindo um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, e quando a gente percebe, opa, passou 1, 2, 3, 5 anos e a gente não sonhou. Você percebe que isso é muito bacana, até para que a gente não caia nessa armadilha, como você disse, né? A gente pode cair na armadilha de ir para o operacional muito fácil e não sair de lá, né, como líder, como a gente pode cair na armadilha de não querer ir para o operacional, porque quem vai para o operacional é o executor, e isso também é uma armadilha. Então, se a gente sabe que a gente flutua entre o estratégico, tático e operacional, e que a gente deve usar a regrinha do 70-20-10, né, de acordo com a nossa função, o nosso cargo, aí essa é uma dica que funciona aí para o lado pessoal, né, como o lado corporativo. Muito bom. Dica 2, qual que é? Próximo. O líder conhece, é uma frase que você falou também, o líder conhece a nova operação antes da operação. É aquela ideia de que quando ele quer implementar uma estratégia, ele tem na cabeça dele como a nova operação vai funcionar. E a operação não tem vislumbre algum daquilo, porque não consegue entrar na cabeça do líder. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá e tem que experimentar, executar, ajustar, aprender, criar a estrutura para depois delegar e as pessoas conseguirem fazer essa nova operação. Muito bom. Essa é uma boa dica que dá para fazer uma derivação dela, né? E tão logo ele consiga chegar à conclusão ou ao resultado disso, que ele deixe a operação e delegue para a sua equipe para que eles façam o trabalho. Exatamente, ele tem que sair da operação, exatamente. Muito bom. Terceira dica? É aquela ideia de que o líder, ele tem que estar olhando para o mercado, ele tem que estar olhando para fora da organização, Boa. mas ele tem que ter olhos calibrados. Boa. Então, ele tem que entender da organização dele, ele tem que entender não só da visão que ele tem da organização, mas ele tem que saber se essa visão que ele tem da organização é a realidade. Porque senão ele começa a trazer coisas que são descasadas da operação e vira aquele líder que quando ele fala alguma coisa, todo mundo dá risada e diz assim, ih, lá vamos nós de novo aprontar alguma coisa que não vai funcionar.
e ele destoa da organização, e as pessoas fazem porque ele manda, entendeu? E não porque acreditam naquilo. Então, ele começa ele cria um descasamento entre ele e a operação que não é saudável para a organização e nem para ele como líder. Então, ele precisa calibrar, ele precisa conhecer a operação para ter um olhar calibrado. Essa é uma boa dica. E também dá para desmembrar o seguinte, não delegue essa responsabilidade. Até porque não dá. Exatamente. Ou seja, ninguém vai ter o teu olhar nem para fora e nem para dentro. Então, quando você tem a opinião de um outro líder, ou quando você tem liderados que são líderes, né? Então, um diretor que tem o gerente. Quando você pergunta a opinião do gerente, se o gerente fizer uso desse poder para benefício próprio ou distorcer a realidade, você não vai saber. Então, vai você para a operação para ver, tá certo? Porque delegar essa responsabilidade, que não é possível, mas que é um olhar estratégico, tanto para dentro quanto para fora, pode custar uma mudança, né, ou um fracasso na mudança. Então é isso que você falou. Eu tenho que trazer a inovação, mas eu tenho que saber se a minha estrutura ela consegue absorver essa inovação, né? Diferente da dica 2, nessa dica 3, são coisas que eu já faço, mas eu faço de forma diferente, né? Então eu vou trazer um jeito novo de fazer. Então, tem muita empresa que chama o dono, chama o gerente, fala, a partir de amanhã eu quero isso, tá? Fala lá com o pessoal. Aí o gerente avisa a operação falando, olha, o chefe mandou agora a gente fazer desse jeito. Aí a operação fala, cara, mas quem que é esse chefe? Que ele nem sabe o que a gente está fazendo e que isso não dá para fazer. E aí trunca a comunicação, né? E a estratégia não é implementada. Então, dono, vá até a operação, converse com as pessoas, observe o que está acontecendo, porque você, usando dessa inteligência, vai saber, antes de delegar a mudança, de transferir a alguém a ação de mudar, você vai saber se vai dar certo ou não. Isso é muito bacana. Quarta dica, Leia. Eu acho, a quarta dica, eu trouxe aquela ideia do líder que executa. Então, o exemplo que você deu é a carteira de cliente estratégico, a colocação do RP. Existem ações que é o líder que faz, e elas são ações operacionais. Mas por que ele faz aquela ação e não outra? Porque aquela é estratégia. Aquela tem um impacto muito grande a médio e longo prazo na organização. Aquela, às vezes, é crítica para a sobrevivência da organização. Então, aquela é uma que o líder tem que pegar nas mãos. E tem que fazer. Executar de fato. E tem que fazer. Reuniões de negócios acontecem dessa forma, né? No nível de confiança. Então, clientes estratégicos, fornecedores estratégicos, você tem que ter fechamentos e acordos estratégicos, né? A execução vira proforma. A execução vira formalização de algo que foi feito, né? Então, se você precisar atuar dessa forma na tua estrutura, é inteligente e é saudável, né? E para isso você tem que identificar situações em que isso é necessário. Não sai fazendo a torta direito, né? Você tem que ter a informação de cliente, fornecedor, volume de venda, compra, mercado, concorrência. Às vezes a concorrência está vendendo um produto que todo mundo vende e às vezes o diferencial é um atendimento na tua carteira, é uma forma de abordagem, né? Às vezes o líder fazendo esse papel, não necessariamente o dono, né? Mas um gerente comercial atendendo, né? Um diretor comercial atendendo. Olha o grau de importância. É outro nível. Só que você não vai fazer isso para todos os casos, né? Então, é estratégico agir dessa forma. Muito bom. Quinta e última dica. A quinta dica é o outro extremo. É quando o líder cai no operacional. E aí não é uma questão de que eu líder, escolho aquela situação estratégica para eu ser operacional. Não, eu viro operacional, eu deixo de ser estratégico.
Então, a dica é, o líder não substitui a operação e a operação não pode depender do líder para acontecer. Eu tenho muito mais casos do líder que vira operacional, níveis táticos, níveis estratégicos que viram operacional. Por quê? Porque aquela é a zona de conforto do líder. Ele conhece a operação, então ele faz a operação e ele deixa de fazer a estratégia, deixa de fazer o tático. Entendeu? Então, aqui é o alerta. Você deve colocar o pé no operacional. Você deve calibrar o seu olhar no operacional. Você deve agir operacionalmente em situações estratégicas. Mas você não pode ser operacional. Isso. É uma dica que é uma armadilha. Quem não sabe o 70-20-10, quem não sabe o estratégico tático operacional, tem dificuldade para entender isso. Porque, no fundo, tudo que a gente faz, Leia, são ações, né? Comportamento, habilidade e atitude. É o velho chá da vida, né? Então, são ações, tá certo? Eu vou fazer algo. A questão é, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou definindo, eu estou organizando, eu estou planejando, eu estou direcionando, eu estou soldando, eu estou vendendo, né? O que eu estou fazendo? E aí, essas ações conectadas à estratégia dão sentidos diferentes. Né? Eu não vou lá vender eternamente, mas talvez algumas vendas estrategicamente eu tenha que fazer. Né? Então, exatamente. E na hora que você vendeu, você foi operacional. Na hora que você definiu qual venda você vai fazer, você foi estratégia. É estratégia. E aí você não entrou na operação sem estratégia. Né? Até mesmo a sua, né? Isso é legal. Perfeito. Muito bom, Leia. Eu acho que ficou claro. Né? Não é um assunto fácil, no sentido de eu não vejo muitas referências disso. Acho que isso é muito importante. Né? Isso que a gente está falando aqui é o nosso olhar, é o nosso jeito de entender as coisas e que funciona. Né? Quando a gente começa a deixar isso claro para o mundo corporativo, isso traz um efeito que soma a todas as ações que estão sendo feitas no mercado, né? Não aniquila, né? Soma. A gente percebe que alguns líderes, eles, com os métodos tradicionais, eles conseguem enxergar o papel deles na estrutura, isso é bom, e tem alguns outros que têm uma enorme dificuldade em entender, né? Como é que eu delego sem delargar. Se eu já declaro o que o outro tem que fazer, eu não tenho que seguir, eu não tenho que fazer nada. É ele que tem que fazer. Eu pago ele para fazer. Né? Eu não tenho que me envolver. Se eu tiver que me envolver, então eu já faço. Se eu tô lá, eu já faço. Para que eu vou ver o que está acontecendo só para direcionar ele? Não, eu já vou lá e faço. Então, tem indivíduos, né, que têm uma dificuldade natural de entender essa movimentação. Então, quando a gente olha o estratégico tático operacional 70-20-10, tem casos até que eu falo para pintar na agenda cores, viu? O estratégico é amarelo, o tático é verde e o operacional é azul. Monta a agenda do que você vai fazer. Se o que você for fazer é amarelo, você está executando uma estratégia. Se o que você for fazer é verde, você está executando o tático. Você vai fazer operacional, você está executando a operação. Então, você olha para a tua agenda colorida e vê o que é que predomina. Você sabe que você falou uma frase que eu já escutei tanto, me dá tanto nervoso ir lá ensinar alguém a fazer, que eu vou lá e faço. É muito mais fácil eu ir lá e fazer. Só que a pessoa não percebe a armadilha que ela cai quando ela faz um negócio desse, porque aquilo não é... Primeiro, ela está impedindo o desenvolvimento da equipe dela. Segundo, ela está se prendendo cada vez mais no operacional, e aí a equipe vai dizer assim, não, só quem sabe fazer isso aqui é o líder, é o chefe. Só o chefe sabe fazer isso, eu não sei fazer. E aí ela cria ela cria uma armadilha que depois ela não consegue escapar. E aí ela tem, de fato, dificuldade de ser estratégica ou tática, porque ela criou uma armadilha na operação, ela emburreceu a equipe dela.
Entendeu? No lugar dela enaltecer a equipe, ensinar, tudo bem, ensinar não é fácil e às vezes requer muita paciência. Mas depois que a pessoa aprendeu, a pessoa deslancha. É, Se você não deixar a pessoa deslançar, se você não der chance para ela, você vai ficar pro resto da vida no operacional. é, é. Muito bom, Leia. Semana que vem, eu acho que a gente vai falar de tecnologia. Nós vamos estar na véspera aí do evento de inteligência artificial e tem alguns temas interessantes de negócio ligados à tecnologia. Então, eu acho que a gente agrega essa informação nesses dois últimos temas que nós falamos, né? Como é que eu sou operacional, né, como líder, e como é que a estratégia não é um privilégio só das lideranças, né? Então, a tecnologia apoia bastante aí nessa visão de informação, de proliferar estratégia, de ajudar as pessoas a se manterem nos níveis que elas estão.